tema de hoje ele é bem capcioso. E aí, dá para passar no concurso público estudando por 1 hora? O que vocês acham? É possível isso? Bom, o vídeo é chamativo mesmo e a resposta, sem mais delongas, é sim, pessoal. É possível passar, porém, é aquilo. Eu sou portador da boa notícia, mas infelizmente eu também tenho que trazer a realidade, a má notícia. É que pode demorar um pouco mais. O que vocês acham? Isso não teria nenhum tipo de malefício? Tem. O malefício é, se você tem pouco tempo disponível para estudar, você tem condições sim de passar no concurso, mas vai demorar um pouco mais. Eu também não posso enganar ninguém, não vendo ilusões e não é objetivo de nenhum vídeo meu vender algum tipo de ilusão. Então, é possível, é. Primeiro tempo, primeiro lugar, olha, lembrando que meus vídeos são sem edições, a gente vai com erro mesmo, o que importa é transmitir a informação com vocês e com toda a veracidade. Então, pessoal, quem tem 1 hora, geralmente de estudo por dia, geralmente a pessoa que trabalha também, tem filhos, 1.000 ocupações, ajuda pai e mãe, enfim, uma vida atarefada. Então, em primeiro lugar, é mais dificultoso nesse sentido de muitas coisas a fazer no mesmo dia. Porém, pessoal, é possível. E o que eu preciso deixar claro para vocês é que o tempo vai passar de qualquer jeito. Se você está querendo fazer concurso público, é porque você já viu qual é a sua situação de vida e você quer algo melhor. Porque se você tem uma situação melhor de quem passa em concurso público, para que você vai estudar para fazer concurso público? Você nem cogita isso. E se você cogitou, é porque tem alguma coisa que você quer melhorar. Então, assim, o tempo vai passar se você não estudar para concurso público de qualquer jeito. Então, que o tempo passe você colocando lá uma sementinha. Não é à toa que existe o ditado que a galinha enche o papo de grão em grão. De grão em grão, a galinha enche o papo. Minha dislexia fez mudar a ordem da frase, mas é isso, pessoal. Então, se você conseguir colocar 1 horinha de estudo todos os dias, vai estar perfeito, vai estar muito bom. Claro que uma pessoa que tem 6 horas, 10 horas disponível por dia, ela vai conseguir estudar maior, uma quantidade maior. Mas acontece o seguinte, a minha experiência, isso eu vivi, as pessoas que mais tinham tempo disponível, que menos tinham tarefas no dia, que tinham a vida menos atarefada e que eram bancadas por outras pessoas, que tinham tempo livre somente para estudar, são as pessoas que eu vi que geralmente não foram conseguindo êxito no mundo do concurso público. Porque a falta de pressão, a falta de estresse faz esse tipo de pessoa dar uma relaxada. Então, se você tem muito tempo disponível, não caia nessa armadilha. E as pessoas que têm pouco tempo disponível, elas se comparam e falam, ah, o fulano consegue, vai conseguir, e eu não, porque eu sou coitadinho, aconteceu isso e aquilo na minha vida. E a verdade não é essa. A verdade é que quem tem muitas condições favoráveis, geralmente ela relaxa mais. E a pessoa que tem condições adversas, elas geralmente ela tem muito mais foco, muito mais determinação, muito mais motivos para vencer. Não que a outra pessoa não tenha motivos também, mas quem tem muita coisa sabe o que está em jogo, então leva mais sério, não tem espaço, não tem margem para brincadeira. É nesse sentido que eu estou falando. Claro que eu também não quero romantizar as pessoas que têm muita coisa para fazer, mesmo assim mete a cara nos estudos e tem êxito. São exceções realmente, mas é possível, e se alguém consegue, por que não você? E o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, assim, para quem tem pouco tempo disponível, a minha dica sincera é mete a cara, vai estudar, não importa se é 1 hora, não importa se é meia hora, porque você vai ter que fazer, obviamente, um estudo mais estratégico, e aí vem a primeira dica. Inclusive, as pessoas que têm muito tempo disponível, muitas vezes elas erram porque assistem videoaula, à torta e à direita. Foi tema até do vídeo passado que, para fazer uma questão, por exemplo, fazer questões, quer super se preparar, quer se sentir super confiante porque tem medo de errar. Aí, para não se frustrar, tenta se socorrer de tudo que é material, 3 tipos de PDF, livro, estuda 3 tipos de PDF, livro, assiste todas as videoaulas, lê a lei, 2, 3 vezes para poder fazer a questão. E se fizesse algo mais assertivo, mais rápido, um material, só uma fonte de aprendizado, e fosse fazer as questões, ela aprenderia mais rápido. Então, assim, tem esses 2 mundos, e a pessoa que tem pouco tempo, ela vai ter que ser mais assertiva. Foi o meu caso. Quando eu comecei a estudar para procuradorias, foi um edital aberto, e eu vi o tamanho do edital, e eu tinha 6 meses de estudo, eu falei, eu não vou conseguir dar conta disso aqui, eu não vou conseguir estudar tudo. Então, o que eu fiz? Antes eu cortei logo
a ideia que antes eu tinha de, eu quero esgotar edital. Não caia nessa, edital não se esgota, você estuda o que é mais importante e o que mais tem chance de cair. Claro que você faz também o estudo o máximo possível, mas você vai ter que ter assertividade, senão você não vai ter chance. Então, a falta de apoio financeiro, a falta de tempo, ela te faz trabalhar com mais inteligência e com mais urgência. Isso te faz ser mais assertivo. E isso me melhorou muito. Nesse concurso, eu fui para a segunda fase, fui para a terceira fase, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu não passei nele, levei cipoada no final das contas, deu errado. Mas eu aprendi muito com isso, porque antes eu estudava muito por videoaula. E depois, inclusive, graças a conselhos de um mentor que eu contratei na época, e ele insistiu na tese, cara, larga a videoaula, vai pro PDF, lê. E eu vi que foi justamente eu contratei essa mentoria na época para me preparar, para me dar dicas de como melhorar o meu estudo, porque eu vi que eu precisava disso, senão não ia ter condições nenhuma de dar conta de um edital de procuradoria gigante. Lembrando que eu comecei estudando para delegado, estudei por 6 meses para delegado, também não deu certo. Aí abriu na época o edital para procuradoria e eu migrei. Então, assim, eu tive que meio que começar do zero. Aproveitei algumas matérias, mas a maioria não. Então, eu tive que abordar de modo mais assertivo a estratégia para eu tentar ter algum tipo de êxito. Então, eu migrei, eu assistia muita videoaula, porque a gente sai da nossa época de escola e da época de OAB, por exemplo, quem é da área jurídica. E na minha época da OAB, todo mundo estudava por videoaula. Era o SERS na época. E todo mundo estudava por videoaula, então a gente já vem com esse costume, com essa cultura de estudar vendo o professor e anotando e fazendo resumo. Então a gente traz essa herança. Só que no mundo atual de concurso público, principalmente para quem não tem tempo, isso não é a melhor forma, o melhor método de acelerar a sua preparação. O melhor mesmo é realmente lendo, porque o tempo que você vê uma videoaula, a videoaula para começar, para um assunto, vamos supor que ela leve 3 horas para abordar o assunto minimamente, um PDF vai fazer esse mesmo resultado com 40 páginas, 50 páginas, e você lê isso em 1 hora, 2 horas, você leva muito menos tempo para abordar o tema do que se fosse pela videoaula. Então, assim, para quem tem pouco tempo, vai ter que mudar a sua estratégia, vai ter que ser mais assertivo. E, por exemplo, assim, tem materiais hoje em dia que são muito resumidos, mas tem materiais que são gigantes. Então, vamos supor assim, tem um material que está com 80 páginas de um assunto, quem tem 1 hora não vai conseguir ler 80 páginas, só se for os humanos e os mentirosos de cursinho aí, os testemunhos, e no YouTube também, que tem uma galera que fala que, consegue ler 60 páginas em 1 hora, 80 páginas. Tipo, eu sempre fui uma pessoa que lê devagar, eu já tentei fazer umas métricas, aí chegava a ler no máximo 30 páginas por hora, mas o que importa é que eu ia produzindo mais. E se eu tivesse só 1 hora, eu tinha mais tempo, mas se eu tivesse só 1 hora, hoje em dia o que eu faria? Eu pegava esse documento, colocava no GPT e falava, resume aqui pra mim. E eu pegaria ali o núcleo central desse assunto, estudaria e faria a questão. Então, assim, 1 hora para dar essa estudada, dentro de 1 hora, uns 20, 30 minutos para dar essa estudada, ali uns 20 minutos para fazer questão, e 10 minutos que sobra ali ou para fazer uma revisão, ou então para ler uma parte da lei seca. É o que dá para fazer, 1 hora. E você vai fazendo isso. A pessoa que tem só 1 hora, ela vai levar mais tempo, em média. Isso é uma probabilidade, mas não é ciências exatas. Ela vai levar um tempo maior para aprender uma pessoa que tem mais tempo disponível. Isso é óbvio. Isso aí é óbvio. Então, provavelmente ela vai demorar um pouco mais de tempo também. Vai demorar mais tempo. Não sei especificar quanto. Para passar do que uma pessoa que tem mais tempo disponível. Mas isso é óbvio, é lógico. Isso aí não precisa ser matemático ou inteligente para ter essa conclusão. Isso aí é por conta de tempo disponível. Mas também vai conseguir sua aprovação. E se você tem só 1 hora para estudar mesmo, líquido ali para sentar e estudar, você tem meia hora fazendo uma comida. Você tem meia hora, 20 minutos lavando uma louça. Você tem 20, 30 minutos varrendo uma casa. E esse tempo que você tem, que é um tempo meio morto, você pode escutar uma aula, você pode ver um vídeo no YouTube, tem vários e diversos, de resoluções de questões, de revisão. Ou então a própria videoaula. Nesse caso, a videoaula é até aconselhável.
no caso em que você tá lavando roupa, tá no estacionamento, ou estacionamento não, no trânsito, coloca lá no carro, ou então no fone, se está no ônibus, no trem, no metrô, e fica ouvindo uma videoaula, fica vendo uma videoaula e vai estudando. Esses tempos mortos têm que ser aproveitados, principalmente para quem tem pouco tempo de estudo, porque isso vai uma hora, você vai aprendendo, depois você se acostuma, vai virando por osmose, vai pegando por osmose todo esse conhecimento, e isso ajuda muito. Inclusive eu lembro que uma vez eu acertei uma questão de uma videoaula que eu estava ouvindo enquanto eu estava lavando a louça, e caiu exatamente a questão, e eu fiquei assim, qual era aquilo, o que, que era aquilo mesmo? Eu tentei lembrar, até que eu lembrei, pô, era isso, era uma questão até do próprio concurso de delegado que eu fiz, que eram conhecimentos do Pará, tinha uma matéria, eu não estudei para isso, a única coisa que eu fiz, eu comecei a assistir aulas de revisão desse assunto. Eu assisti umas 3 aulas e uma falou desse tema, que é dessa questão, que era se o Pará ele era um grande produtor de cacau. Geralmente a gente ouve falar que é a Bahia, né? Mas o Pará ele tomou a frente e hoje em dia ele é um dos grandes produtores de cacau. Caiu isso na questão. E eu lembrei porque eu lembrei que eu estava lavando louça e eu vi isso, eu falei, caramba, o Pará é grande produtor, até tomei como surpresa e caiu essa questão. Então assim, esse tempo morto, você vai aprendendo as coisas, você vai assistindo videoaula, vídeo de resolução de questões, vídeo de jurisprudência, vídeo de revisão de aula, aquelas revisões, por exemplo, vai fazer um concurso para tribunal, sei lá, de qualquer estado, Tribunal do Espírito Santo, mas pode ser de qualquer estado, cargo de técnico, analista, você coloca aula de revisão de tribunais de outros estados que já ocorreram, principalmente da mesma banca. Aí coloca, assiste lá a revisão, eles vão fazer revisão de civil, administrativo, penal, processo penal, só do que realmente mais importa. O professor estudou o edital, tem a experiência dele e colocou lá mastigado para você os pontos que ele acha mais importante. Cara, você acha que isso é bom ou é ruim? Isso é maravilhoso. Se você tem uma pessoa que já fez todo esse trabalho e tem vários vídeos desse pelo YouTube, você vai assistindo essas aulas de revisão nesses momentos que você tem um tempo meio morto. Então, lavando uma louça, arrumando a casa, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Tem que fazer isso, você tem que usar estratégias para otimizar o seu tempo. E eu fazia muito desse meu tempo morto fazendo isso. Eu almoçava vendo vídeo, eu tomava banho, colocava um vídeo de alguma aula, alguma coisa, ficava vendo vídeo. Até na academia, quando eu ia para academia, eu lembro até hoje que no descanso dos aparelhos, eu não fiz tanta academia, mas quando eu fazia, mesmo assim, eu tentava estudar alguma coisa, nem sempre, porque às vezes eu usava a academia justamente para um momento de, não, pera lá, já estou estudando muito, aqui é o momento de descansar, ou então de espairecer mentalmente. Mas às vezes eu estudava também na academia, principalmente logo no início. E eu lembro até hoje dos assuntos que eu estudei na academia, que era a parte de prescrição do Código Civil. Eu li o Código Civil enquanto eu estava descansando. E eu ia aprendendo lá a parte também de negócio jurídico, eu lembro até hoje, porque são momentos que meu tempo estava meio morto e eu podia aprender uma coisinha a mais. Então, assim, utilize muito bem disso e saiba que com uma hora você vai conseguir, você vai ter que ser muito mais assertivo, muito mais estratégico, mas também é possível e o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, se você estudar ou não, o tempo vai passar. Então, que o tempo passe você estudando. Lembrando uma frase que eu gosto de usar muito, inclusive cito de vez em quando na minha parte como professor, que o melhor momento de começar foi ontem, foi há 5 anos. O segundo melhor momento é agora. Então, se você não começar, não vai adiantar de nada. Então, comece, meta a cara, estude, nem que seja 1 hora, aproveite muito melhor o seu tempo e, ao mesmo tempo, utilize tempo morto para aprender de modo mais por osmose, de modo mais passivo, absorvendo conhecimentos, ou visual, ou auditivo, ou ambos, de forma a otimizar seu tempo. Você tem que ser muito mais estratégico, mas com 1 hora é possível passar. Inclusive tem casos de colegas aí que tinham mais ou menos esse tempo e conseguiram. Inclusive um colega meu, um amigo de infância, ele tinha cerca de umas 2 horas e ele passou em primeiro lugar no concurso dele. Imaginei, com 2 horas passando em primeiro lugar, é alto nível. Então, assim, mostra que é possível, mas desde que tenha uma estratégia, desde que esteja de modo assertivo e você domine ali o seu tempo e aceite sua realidade e saiba trabalhar com as armas que você tem, porque se você não puder fazer isso, você sempre botar dificuldades e acaba se tornando uma situação que você não consegue sair. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.